Itamara Vanessa, né? Mais conhecida como Vanessa. Sou formada em História, tenho licenciatura em História e atualmente estou dando aula de pintura na Oficina de Artes, que é o meu ateliê. Eu sou casada, sou mãe de 2 adolescentes, né? Beatriz e Samuel. Sou professora, né? Sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que gosta muito de arte, do universo da arte. Eu sou uma pessoa simples, eu me descreveria como eu sou uma pessoa simples. Essa parte é uma parte que eu gosto de contar. Isso é mais fácil de falar do que falar sobre mim, é falar sobre a arte, né? Sobre como a arte entrou na minha vida. Desde criança, eu sempre fui uma criança muito criativa, né? Eu gostava de inventar coisas, inventar brinquedos, reciclagem, eu gostava de fazer essas coisas assim. Mas eu não sabia como fazer, né? Até porque muitas vezes a gente sabe que a arte, a cultura, muitas vezes ela não alcança todo o público, e principalmente um público que está em situação de vulnerabilidade, né? Então eu venho de uma família bem humilde, de uma família bem pobre mesmo, e eu não tinha acesso a muitas coisas, né? Eu não tinha acesso a materiais bacanas, materiais até escolar, né? E aí eu fui crescendo, na vida adulta continuei achando muito bonito essa área da arte. Entrei na área da educação, né? Como professora de História, a gente estuda uma disciplina que é a História da Arte. E aí eu ficava fascinada, né, com a História da Arte, eu achava incrível a questão dos artistas, as telas, as pinturas. Mas eu ainda não sabia como começar, porque, tipo, pra mim era tão difícil. Como é que você começa a pintar? E daí, quando foi em 2018, eu tava passando por uma fase difícil, assim, de depressão. E também estava relacionado à questão da tireoide, que eu tenho um problema na tireoide. Esse problema, ele causa depressão. E eu não tinha descoberto ainda esse problema na tireoide, né? E aí eu tava numa fase bem deprimida, bem, sabe, desanimada. E eu disse, meu Deus, eu preciso procurar um hobby para sair desse poço, porque eu me sentia dentro de um poço. Preciso encontrar um hobby para passar o tempo, para eu preencher a minha mente, sabe, algo que me faça bem. E aí eu pensei, poxa, eu sempre tive vontade de pintar. Eu vou comprar umas telas. Aí fui em uma papelaria, comprei várias telas pequenininhas, né, tela 20 por 30. E comprei tinta guache e, por enquanto, só e pincel. Eu não sabia nem por onde começar. E aí, como era que eu começava? Eu começava de uma forma muito louca, que se eu for tentar fazer isso hoje, eu acho que eu não consigo. Eu pegava a tela em branco e eu já ia desenhando e pintando ali, né? Sem esboço, sem nada. E aí fui buscando informação em vídeos do YouTube e comecei a pintar. E aí, quando eu comecei a pintar, Bia, né, que na época era pequenininha, ela também adorava esse tipo de coisa, porque Bia é a minha Xerox, ela, não sei, ela é meu clone, né? E aí ela queria pintar também, eu dizia, vem, vamos embora pintar. E aí a gente pintávamos muito, começamos a pintar e começamos a aprender juntas. O que eu aprendia, eu ia mostrando a Bia, e Bia muitas vezes já aprendeu tudo sozinha, né? E aí fui me aperfeiçoando, fui buscando curso na área e fui aprendendo e é isso. Foi assim que eu entrei no mundo da arte. Tinha um curso de pintura aqui na cidade, né, que era o único que tinha e era o único que eu conhecia também, que era de tintar óleo. E aí eu coloquei Bia. Disse, poxa, Bia vai aprender nesse curso, porque era para adolescentes, né, crianças e adolescentes o curso. E aí eu disse, não, Bia vai aprender e ela vai me ensinar. E aí coloquei Bia, de que ela vai aprender, ela vai me ensinar, a gente vai pintar juntas. Né, eu queria explorar as possibilidades, né, de pintura. E aí comecei na acrílica, né, na realidade com a guache, na tela. Depois fui para tinta óleo. Eu não tô aqui com a minha primeira tela tinta óleo para mostrar, mas ficou fantástica. Minha primeira tela tinta óleo. Até hoje eu olho e falo, poxa, ficou muito boa aquela primeira tela tinta óleo. E aí, nesse meio tempo também a aquarela. Comprei uma aquarela, a que eu achava que era
a melhor no mercado na época, né? Não foi, né? Não sei se pode dizer nome de marca. Pode falar nome de marca? Não. Mas enfim, com paixão é muito a aquarela e tinta óleo. Eu sinto que eu tenho uma conexão com água, que minha cor preferida é azul. Eu gosto desses tons frios do azul, do roxo, eu amo. E aí, a aquarela, ela flui, ela vai. E aí, ela é uma coisa muito poética e reflexiva, porque ela tem muito a ver com a vida, né? Você não tem controle. Você não tem controle para onde a tinta vai, por onde a água vai. Ela simplesmente flui. Nesse universo da arte, eu pensei, poxa, aqui em Santa Cruz só tem um ateliê de pintura. Só tem um espaço e esse ateliê de pintura só oferta uma modalidade de pintura. Eu falei, poxa, cabe mais um espaço na cidade? Eu acredito que se tivesse outro espaço na cidade e que tivesse também outras modalidades, né, como a aquarela, que é minha grande paixão, né, eu falei, poxa, seria muito bacana se tivesse esse espaço, que tivesse também a modalidade da pintura aquarela e que tivesse também a modalidade da pintura acrílica. Por quê? Só para você ingressar, assim, comecei a pintura a óleo, já é mais de R$ 200 de material. E a gente sabe que isso não é acessível para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas crianças. E aí eu pensei, poxa, a tinta acrílica é uma opção, porque é barato, é super barato, porque tipo, você compra 5 cores básicas, as essenciais para você começar, dá em torno de R$ 35. Aí tipo, é algo acessível a pintura acrílica. E aí eu pensei, poxa, vou tornar a pintura algo acessível, que era o que eu queria, né? Tornar a pintura algo acessível para outras pessoas. Minha família inteira abraçou o meu sonho junto comigo e cada um dava o que podia, porque como todo mundo dava o que estava a seu alcance, né? Dentro das suas condições financeiras. E aí cada um deu uma coisinha, sabe? Por isso que eu falo que o ateliê ele não foi só um sonho meu, né? Todo mundo abraçou o sonho e dava uma coisinha para ajudar. Continuei ainda dando aula na sala de aula, porque eu falava, poxa, para eu pagar os primeiros meses de aluguel do espaço, eu continuo na sala de aula, porque o meu salário da escola vai pagar o aluguel do espaço, enquanto eu consigo alunos para iniciar as aulas. Aí acho que no segundo mês a gente já tinha 10. E aí eu falei, poxa, 10 alunos, já dá para pagar o aluguel do espaço, porque tipo a mensalidade era R$ 125. E aí eu disse, poxa, 10 alunos, já dá para pagar o aluguel do espaço. E aí, com a insistência de algumas mães, eu comecei a ir pesquisando na área, né, nessa área de recreação, né, e voltando para essa questão mais pedagógica também, que eu também já dei aula no ensino infantil, então eu tinha uma experiência com criança menor. E aí comecei a aceitar crianças menores e hoje eu tenho alunos de 1 ano de idade no ateliê. Enfim, quando começou a ir dando certo, eu falei, poxa, tá dando certo, tô conseguindo pagar o aluguel do espaço, então é o momento de eu sair das escolas. E aí saí das escolas e para mim isso foi uma virada de chave, sabe? Porque quando eu saí das escolas, as coisas clarearam, melhoraram muito para mim. E aí foi isso. Aí chegou no ano passado, eu comecei a procurar um espaço maior e que tivesse um valor também que desse para mim pagar, né? E aí surgiu o espaço lá na Rua Grande, que eu tenho hoje, que pra mim aquele espaço foi um sonho, porque desde criança eu cresci ali, brincando na Rua Grande, né? Minha avó mora ali pertinho, na Rua dos Currais, que a gente chama, que é a Coronel Luiz Alves. E aí a gente sempre ia brincar na minha infância na Rua Grande. E eu nunca imaginei, nenhuma hipótese na minha vida, que eu teria um espaço ali na Rua Grande, que pra mim é algo muito, a questão de afeto, sabe? De ter essa questão de sentimental, dizer, poxa, eu cresci aqui e eu nunca imaginei ter um espaço no centro, sabe? E hoje eu tenho um espaço no centro. É alugado? É alugado, mas eu tenho um espaço no centro. Negociação, nessa parte de marketing, nessa parte documental, todas essas questões é Diego que faz pra mim, essa parte. E aí ele entrou nessa questão da negociação e aí o rapaz falou, olha, tinha 10 na frente, mas agora você é a prioridade. E foi isso, e hoje o espaço é o que é, né? Estamos caminhando. E aí eu sempre procuro retratar nas minhas pinturas a minha vivência, a minha vida. Então, minha vivência foi crescer vendo minha mãe costurando, né? Costureira. Então eu gosto de retratar isso. E principalmente dar visibilidade para as pessoas que estão meio que se tornam meio que invisíveis, né? As costureiras, elas são
A gente percebe que é muito difícil para as costureiras terem uma boa remuneração, um reconhecimento. E a cidade, ela só é o que é graças ao trabalho da costureira. Se a costureira para, a cidade para, né? Então eu sempre busco mostrar essa questão da identidade, né? E eu gosto muito de pintar sobre isso. É uma costureira, é uma mulher tirando ponta de linha. Eu gosto muito também de pintar, de retratar as mulheres, né, nas minhas pinturas. Dar visibilidade, dar o protagonismo que a mulher merece, né? E principalmente a mulher santacruzense. Tem gente que olha e vê uma pintura e às vezes quer pagar, tipo, 10 reais uma pintura. Tipo, não tem dimensão do valor que uma obra tem, né, para o artista, né? É porque o artista, ele precisa ter uma boa remuneração pelo seu trabalho, até pela questão dos materiais utilizados, enfim. Se eu fosse, fala assim, ó, se eu fosse hoje viver só como artista, eu passaria fome. Porque, tipo, eu vendo uma obra a cada, tipo, 3 meses, é que eu vendo uma, e quando eu vou vender é, tipo, uma obra barata, ou uma aquarela, às vezes, que custa 50, 100 reais, que é um valor bem pequeno. E aí, obras maiores, de um valor maior, tipo, eu não consigo vender facilmente, né? Tem uma obra, inclusive, que eu sou louca pra vender ela, que ela tem um valor mais elevado, mas, tipo, eu fico pensando, meu Deus, será que um dia eu consigo vender? Então, o artista em Santa Cruz, ele não consegue viver da sua arte, ele tem que viver da arte, ele tem que estar trabalhando em outra área para poder se sustentar e se manter, né? É um desafio muito grande. E a gente tem que trabalhar em outras áreas, e aí, de onde vem o meu sustento? Da aula de pintura para as crianças. Então, eu dou aula de pintura, e hoje serve muito como uma terapia, né? Para a questão infantil, enfim, são vários benefícios, né? Hoje em dia a gente atende um público grande de crianças com TDAH, autistas, então tem essa questão também, né? Então, tipo, eu vivo da minha aula com pintura, que muitas vezes eu vejo que é uma terapia também para os meus alunos, mas viver como um artista mesmo na cidade, um artista não consegue sobreviver na cidade, só da sua arte, não, ele tem que trabalhar em outras áreas para sobreviver. O ateliê, né, na oficina de artes, a gente tem no primeiro sábado de cada mês o Café com Arte, que é um encontro totalmente gratuito para o público de 16 anos em diante, para a gente conversar sobre arte, tomar um café, tomar um chá, né? Cada um leva seu material. Quem não tem material lá, a gente empresta, né? Às vezes eu também cedo alguns materiais para o pessoal utilizar. E é isso, a gente, tipo, faz esses encontros para, tipo, conversar com a galera que também produz arte na cidade, né? Para meio que ir interligando e formar uma rede, né? Para a gente se apoiar e para um meio que ajudar o outro, incentivar o outro a não desistir, a continuar. Muito obrigado, Vanessa. E é isso, Eu que palmas para agradeço. ela. Obrigado, foi um prazer participar, né, desse documentário. Beijo para vocês. Não sufoque a artista! Não sufoque a artista!